Lixo fora do lugar, desmatamento, poluição, triste realidade das metrópoles. Mas quando a reciclagem de materiais, o reflorestamento e o conhecimento do ecossistema podem reverter essa situação, qual a importância da educação ambiental para a preservação do meio e da qualidade de vida? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora. Assunto fundamental para a vida de todos, que representa um novo posicionamento da sociedade em relação aos recursos naturais que são finitos. No Brasil, o Plano Nacional de Educação Ambiental, chamado PRONEA, prevê ações e diretrizes para o desenvolvimento da racionalização da educação por meio da capacitação de equipes e indivíduos que estejam integrados com a sociedade. Quer ainda que as pessoas possam atuar visando a completa compreensão da importância da consciência ambiental ampla e integrada. Educação ambiental também faz parte do cotidiano do Bosque do Jequitibás, em Campinas. Hoje, nós estamos aqui no Museu de História Natural e quem vai falar com a gente é a Denise, a bióloga aqui do Bosque. Vai contar um pouquinho pra gente sobre essa história e de que forma ela participa da educação ambiental aqui em Campinas. Denise, a gente está aqui no Museu de História Natural, o que hoje as pessoas pensam, nossa, tantos animais empalhados. Como foi construído esse espaço e para que ele serve, de que forma esse espaço contribui para que as pessoas saibam um pouquinho mais sobre o meio ambiente? Então, o museu ele foi criado em 1939, né? Então ele é um museu muito antigo e antigamente o taxidermista ele saía para fazer coleta, né, em campo, que era permitido. Depois, com a evolução, com o passar do tempo, foi criadas as legislações que hoje é totalmente proibido você fazer qualquer caça na natureza, né? Taxidermista. Foi essa palavra que nós ouvimos? Mas o que é essa profissão? Ela vem da palavra taxidermia, que é a arte de preparar animais mortos, onde é feita a retirada da pele do animal, que depois de devidamente tratada, reveste um manequim de poliuretano, uma espécie de espuma que preenche os espaços e faz as vezes do corpo. A técnica surgiu por volta do século XVIII e é considerada uma prática relativamente moderna. É usada para a criação de coleção científica ou para fins de exposição, para que os animais possam ser usados como ferramentas de educação ambiental ou material didático. Antigamente isso era permitido. Na década de 40 não existia uma legislação pertinente, era montar uma coleção, era criar uma coleção e expor esses animais para os visitantes. Então não era exatamente, no início não teve essa ideia de educação ambiental, depois que virou. No Brasil a educação demorou um pouquinho, a gente acredita que foi na década de 70 e 80 que alguns zoológicos começaram a fazer educação ambiental. Para o Brasil é uma coisa mais nova, né? Nos Estados Unidos já acontecia, na Europa já acontecia, mas no Brasil é uma coisa mais recente. Mas na década de 80, tudo isso ganhou uma nova função. E aqui no Bosque do Jequitibás, quando houve essa transformação, vamos deixar de ser apenas expositores para também ser atores de todo esse ecossistema? Então, foi quando o museu passou por essa reforma, em 87, que ele foi reinaugurado, com uma nova proposta educativa na apresentação dos seus expositores, dos animais, do acervo existente, e que nós começamos a desenvolver um programa de educação ambiental. O museu hoje ele tem cerca de 2.000 peças e em 1987 ele passou por uma grande reforma, onde ele começou a desenvolver um trabalho educativo para diferentes públicos, né? Aproveitando toda essa riqueza que a gente tem no Museu de História Natural, no Bosque, né? Com a mata, com o zoológico, com o aquário que veio depois e com a Casa dos Animais Interessantes. Então, eu falo que para mim, é um dos locais mais ricos do Brasil, porque a gente tem
várias características, né? E principalmente da nossa flora, né? Da nossa natureza, dos nossos biomas. E o museu, quando passou por essa reforma, nós começamos a desencadear vários processos, segmentos dentro da área educativa. O zoológico tem um papel fundamental na educação. Nós estamos aqui em um dos espaços do bosque, mas não é só isso que tem aqui. A gente tem outros museus, se a gente pode dizer aqui, e até o espaço aberto também. Então, ao longo desses anos, a nossa equipe ela foi se mantendo, né? E sempre com o objetivo da gente estar acrescentando, trazendo mais informações para o público. Então, depois dessa reinauguração do museu, nós inauguramos o aquário municipal, que também tem exposição dos peixes de água doce, peixes marinhos, e depois, em seguida, a Casa dos Animais Interessantes, onde a gente apresenta a parte de répteis, anfíbios, principalmente, e alguns invertebrados todos vivos. Às vezes as pessoas pensam que os animais nós retiramos da natureza. De modo algum. Os animais eles se reproduzem em zoológico e aí há uma troca, uma permuta entre as instituições. E do mesma forma que a gente não pode estar soltando esses animais na natureza, né? Porque eles têm um histórico de cativeiro. E se você solta, vamos soltar, eles vão morrer. E aqui eu tenho, por exemplo, serpentes que estão conosco há 15 anos. Então, animais que ficam no cativeiro há muito tempo. Né? Sim, agora quando a gente fala dessa educação do bosque, onde as pessoas têm o contato com o animal vivo, e aqui no museu, em que já é uma outra situação, eles se deparam com que tipo de realidade? Então, no Museu de História Natural, nós vamos ter uma riqueza por causa dos biomas que são representados aqui. Por exemplo, tem Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Pantanal Mato-Grossense, Cerrado. Então, são animais diferentes do que eles vão encontrar no zoológico. Né? E que às vezes nem todo zoológico possui esses animais, como um cervo do Pantanal, um tamanduá-bandeira, um lobo-guará. Né? Sim, por exemplo, a gente está ao lado de a gente pode chamar isso aqui de aquário ou não? É uma exposição de um bioma. De um bioma que trata da Mata Atlântica. E a gente já não tem esse animal, por exemplo, exposto lá no bosque, é isso? Exatamente. Então, aqui é o museu mais educativo, porque, como eu falei, a gente representa os biomas e também exposições específicas sobre predação, defesa animal, animais venenosos, peixes, botânica. Então, todas com informações, né, sobre, às vezes, algum comportamento, sobre a biologia do animal. Como ficou o mundo das pesquisas escolares na era do mundo digital? Com tanto avanço tecnológico, quando vocês recebem as escolas ou até grupos organizados, dá para sentir que ainda há brilho nos olhos quando as crianças ou os alunos veem um museu como este? Olha, eu costumo dizer que o Museu de História Natural é o museu mais visitado de Campinas. O ano passado passaram cerca de 104 mil pessoas, então só aqui no Museu de História Natural contabilizado. E quando a gente percebe assim que não só as escolas, o próprio visitante ele chega a voltar várias vezes no ano, porque eles têm um carinho, né? Eu acho que uma pessoa que vem visitar o bosque, o zoológico, o aquário, o museu, ele tem um carinho com essa parte da natureza, né? Ele quer conhecer mais. E as crianças realmente, às vezes a gente se surpreende de até receber crianças que moram em Campinas e nunca estiveram aqui, crianças que têm 10 anos. E eles saem com um brilho, um novo brilho, e às vezes até comentam, eu quero estudar alguma coisa nessa área de animais, de plantas, né? Então, é uma motivação também para esses alunos que nos visitam. E eu vejo que o zoológico, ele tem uma função a ser exercida, né? Que é de educação cultural, de reprodução, de estudo. Né? E, ao meu entender, isso não pode acabar. Eu acho que a gente tem sempre estar... Campinas merece ter e apresentar para a população belos exemplares da fauna brasileira, principalmente, porque, como eu falei, é um espaço muito educativo. Então, eu acho que nós temos... eu não falo crescer talvez mais, mas trabalhar com os animais, por exemplo, da nossa fauna, animais ameaçados de extinção, né, para trazer esse contato, essa educação para as pessoas que às vezes não têm a oportunidade de conhecer esses animais. Apesar da riqueza que o Brasil tem de florestas, mas
a nossa conservação não é perfeita, não é o ideal, muitas espécies estão sendo ameaçadas de extinção. E o zoológico, ele consegue fazer esse papel de reprodução, de estudo, né? Então, são locais muito procurados, não só em Campinas, acho como todo o Brasil. Então, ele tem o poder de estar passando essa informação, né? De ampliar essa visão das pessoas sobre o que é uma conservação, o que é preservar o meio ambiente. Você já ouviu falar em Ecobrinquedoteca? Não? A equipe do Meu Ambiente foi conhecer o trabalho de professores que se especializam na criação de ecobrinquedos. Como o próprio nome diz, brinquedos feitos a partir de materiais recicláveis. A gente explora materiais. Então, hoje nós temos uma gama de resíduo dos computadores, que a gente pode pegar os mouses quebrados e transformar em ratinhos e fazer uma brincadeira de pega o rato. Galões de água que também já não estão mais no uso, já estão vencidos, o plástico, né? Em vez de ir para o lixão ou para o aterro sanitário, que vai demorar muito para se transformar um pneu, então a gente reutiliza. Pode ser uma floreira, pode ser um pedaço de um brinquedo, de um jogo, compondo, né? Tentando também minimizar essa questão da produção de resíduos sólidos, que a gente está fazendo muito lixo, né? A coordenadora acredita que trabalhar com os ecobrinquedos dentro da sala de aula pode mudar a cultura dos alunos. O que a gente observa é que quando há uma preocupação em reutilizar determinados materiais, eu vou olhar o que era lixo com outros olhos. Então eu olho uma tampinha e falo, nossa, esse aí vai ser um peão daquele joguinho lá, e eu ressignifico aquele objeto. Então sim, é possível você minimizar a produção desse lixo enorme. A professora Silvia concorda com a coordenadora que a Ecobrinquedoteca ajuda a conscientizar os alunos quanto aos materiais que são descartados e a natureza. Esses dias uma criança me procurou ansiosa para me entregar uma única tampinha que ela achou na rua. Então, por aí você já percebe que ela começa a perceber a importância desse material para o nosso trabalho. E, consequentemente, ela começa a retirar esse material que está jogado na rua, que, consequentemente, quando vier a chuva, vai ser prejudicial, né? E são crianças de comunidades carentes que muito facilmente, numa chuva, pode ter a sua casa alagada. Então, tudo isso é trabalhado, você entendeu? A gente não simplesmente faz um jogo para jogar sem objetivos, sem passar algum conceito para eles. Até mesmo quem não está na área participa dos grupos para levar os conceitos para casa e a comunidade. Eu senti a necessidade de ajudar as crianças que se prendem muito a essa coisa da TV, que sempre tem um episódio novo para assistir, não sai mais para brincar. E meu primo, por exemplo, ele só fica na TV, ele joga muito videogame e ele acha que ele não tem outra coisa para fazer a não ser isso, que não existe uma brincadeira, e eu acho muito importante levar isso para ele. E na hora de montar os brinquedos com os materiais recicláveis, o que não pode faltar é a criatividade. Bom, a criança adora fantasia, né? Então a gente pegou aqui um galão de água, recortou uma tira, vocês estão reconhecendo, né, esse galãozinho. Pôs cordões de malha, camiseta às vezes que tá furada, vai pro lixo? Não, faz umas cordinhas, amarra, e aí a gente transforma numa super peruca. Olha lá, ó, super chique, né? Ou aquelas latinhas que a gente tem de molho, que são excelentes para fazer o telefone com fio. Isso aqui é física pura. Por quê? O som, ele tem que ter um fio puxado. Quando a gente fala aqui, ele se transforma e fica um som ampliado. É um amplificador, mas tem que estar o fio puxado para passar do outro lado. Quer dizer que
Um falando com o fio puxado vai passar o som e eu vou ouvir perfeitamente. É o telefone com fio. E para finalizar, Emily dá outra dica bem simples do que fazer com aquelas latinhas ou caixinhas que estão sobrando em casa e formar uma banda musical. A mesma latinha pode ser um quê? Um chocalho. É aí no quesito música, qualquer caixinha, ó. E eu vou variando o som com sementes graves, agudos e faço efeitos. Sabe aquele cone da vovó de costura? De repente é um bonequinho que sai e faz uma grande surpresa para nós. Isso tudo traz muita alegria para a vida da gente, para quem faz o objeto e para quem mostra, para quem brinca com ele. Do outro lado da cidade, tem uma turminha que bota a mão na massa, ou melhor, na terra. Na Escola Estadual Benevenuto Torres, no Parque Universitário de Viracopos, o aprendizado sai da sala de aula e os meninos e meninas dos Guardiões da Natureza colocam em prática o que aprendem. E a lição vai desde limpar o terreno, preparar a terra, fazer composteiras, plantar e colher. O coordenador do projeto explica como funciona o programa. Os Guardiões é um projeto de educação ambiental, né, que tem já 12 anos, tem 10 anos já na Prefeitura de Campinas, que a gente desenvolve de acordo com a demanda, né, a população que acaba chamando a gente, escolas, ONGs, às vezes posto de saúde, tem grupo de terceira idade, e a gente desenvolve atividades que envolvem educação ambiental no geral. Tanto desde plantar árvore e requalificação arbórea de um bairro todo, até ensinar a fazer hortinha em garrafa PET, coisas menores. A gente trabalha muito a questão do lixo, reciclagem, reutilização, né? E de todos os benefícios que tem um ambiente mais equilibrado. O ambientalista afirma que é possível mesclar as matérias regulares da grade escolar com a educação ambiental. Temáticas de matemática, português, a gente pode fazer, as crianças saindo daqui, elas podem fazer um poema do girassol, uma redação da horta, ou podem fazer cálculos matemáticos em cima da quantidade de sementes, de plantas. Isso tudo a gente estimula muito, então é muito legal até para enriquecer as outras matérias. Para Márcio, o mais importante é que os alunos saem diferente do projeto e reproduzem o aprendizado. Quando você vê assim, a mudança de comportamento deles, eles não achavam errado, de repente, jogar lixo dentro do ônibus. Eles não achavam errado, de repente, jogar lixo na rua. Ou não achavam que tinha problema de árvore no bairro deles, porque era o que eles estavam acostumados. E aí eles identificam que não, realmente não tem árvore suficiente no meu bairro. Eu acho que deveria ter mais. Realmente tem muito lixo, esse lixo vai para a sarjeta, vai criar dengue, vai entupir bueiro. Tudo isso eles vão ganhando e muda completamente, transforma até a parte comportamental. O estudante Adoni Matias disse que vai levar para casa o conhecimento. Mas eu pretendo ainda ensinar, né? Porque às vezes a gente tem horta, às vezes não. Aí agora em casa não tem horta, mas aí eu vou falar para minha mãe, a gente faz as coisas que eu aprendi aqui. Para ele, plantar em casa as próprias verduras é muito melhor. Muito melhor porque também é mais saudável, a gente já sabe o que a gente fez, né? Tipo, no mercado eles colocam muito produto químico, inseticida. Tipo, a gente acha que tá bom, mas não tá, né? A gente não sabe o que tá comendo, a gente tá comendo veneno. O Nayan concorda com a Doni. É mais importante a gente plantar nossos próprios alimentos, as verduras, porque não tem agrotóxico a gente plantando. A gente vai saber, tipo, o que a gente põe. É mais saudável. A Sabrina disse que aprendeu bastante coisa interessante. Fazer composteira, preservar as plantas, não deixar elas morrer. Quando tem alguma coisa doente ou as plantas doentes, a gente sabe como cuidar. A vice-diretora aposta que o projeto pode transformar os alunos e que eles passem a proteger o meio ambiente. E o objetivo é esse, cultivar mesmo a terra, cuidar é a palavra certa, né, do espaço que você tem, né, porque tudo que está acontecendo hoje é por quê? Porque é correndo atrás do vento e esquece do cuidar. No próximo bloco, confira de que forma as novas gerações despertam para a importância do reflorestamento e o papel da Câmara de Campinas nas discussões e leis que buscam a conscientização das pessoas sobre a preservação ambiental.
objetivo de educar crianças para que sejam agentes de proteção ambiental, alunos da Escola Estadual Francisco Barreto Leme, em Campinas, participaram de uma atividade com plantação de mudas de espécies nativas em APP, Área de Proteção Permanente. Entre elas estão jequitibá branco, jequitibá rosa, palmeira jussara, pau-d'alho, pau-mulato, alecrim Campinas e araçá. O responsável por projetos técnicos de licenciamento fala da importância de reflorestar as APPs. Elas foram devastadas por conta ou de empreendimentos imobiliários ou por conta até de ocupação rural, certo? E essa capacidade do solo de absorver essa água, ela foi embora, a água chove e escoa, então não tem reabastecimento dos lençóis. O que a gente está fazendo aqui hoje é restaurar uma nascente, para que ela tenha condições de dar fluidez para o rio de novo. Para este empresário que desenvolve um trabalho diferenciado focado na sustentabilidade, este é o momento em que vários segmentos começam a mudar o conceito sobre o que é a conservação ambiental. As crianças terem uma noção da importância da árvore, da falta que ela nos faz hoje, com a falta da água, né? E é importante ressaltar também todo esse movimento que a gente faz hoje aqui, em parceria com diversas pessoas, tanto a questão do fazendeiro que cede a área, que muda também a consciência para ceder a área de preservação permanente, poder deixar de ter uma área ali e produzir algo ali, né, que é a questão da revitalização das nascentes. A nova geração aí, acredito que esteja com uma outra visão, né, de mundo, e esperamos mudar isso, né? Atividades como estas geram multiplicadores das ações de preservação ambiental. Com isso, a gente tem uma expectativa de melhorar a preservação das mudas que a gente tem plantado. Infelizmente, ainda é comum encontrar locais onde os plantios são atacados por atos de vandalismo, depósito ilegal de lixo, queimadas, colocar animais para pastarem. Então é muito importante que, através das crianças, das escolas, cheguem a informação a toda a sociedade de que o que a gente está plantando hoje é indispensável para melhorar a qualidade da vida das pessoas de forma geral, sem nenhuma exceção. A novidade será acompanhar o desenvolvimento de cada árvore com QR Code, tecnologia de georreferenciamento que está sendo utilizada em Campinas no reflorestamento de matas ciliares. Com a identificação, cada aluno poderá acompanhar a árvore que plantou. Com essa identificação unitária, a gente consegue fazer a leitura de qual espécie daquela árvore, nome popular, científico, que época ela floresce, se o fruto é comestível ou não, e acompanhar também todas as informações que são atualizadas no sistema através de inspeções tanto da Secretaria de Meio Ambiente quanto da própria empresa que vai executar a manutenção. Então é uma forma da gente acompanhar individualmente o crescimento, o desenvolvimento e o cuidado com cada uma das árvores que estão sendo plantadas. A atividade começou com uma palestra sobre preservação ambiental e a importância das árvores. Na sequência, as crianças seguiram para a prática. Os alunos ansiosos aguardavam a vez de plantar a muda, na cova já preparada com um hidrogel, para garantir que ela resista à falta de chuva. Hora de tirar a foto que será anexada à ficha eletrônica da planta. Rafael, que já tem experiência em plantar árvores, fala deste novo modo de ajudar o meio ambiente. Já plantei várias, mas nunca tinha plantado uma árvore que eu pudesse acompanhar. Mas isso daí é muito bom, que daí eu vou poder ver o crescimento dela. Daí vai poder ajudar o meio ambiente e as pessoas também, né? Que vai ter mais água, mais desempenho para plantar mais árvore ainda para nós. Para poder ter mais oxigênio melhor para a gente. E essa turminha já mostra que faz parte do time de protetores. Foi a primeira vez que você plantou uma árvore? Sim, sim. E o que você sentiu? Experiência boa, né? Ajudar o meio ambiente e tentar melhorar o mundo, né? Com essa experiência boa. Eu posso ajudar o meio ambiente, fazer o máximo que eu posso para ajudar, né? Ainda mais esse calor, né? Precisa chover um pouco. Para chover, precisa de árvore. Quanto mais árvore, melhor. É a minha primeira vez que eu tô plantando uma árvore
eu gostei e eu achei muito bom, porque eu vou estar ajudando o meio ambiente, todos nós vamos estar ajudando o meio ambiente. E todas essas ações que nós acompanhamos teve a participação da Câmara Municipal de Campinas. Nós estamos aqui ao lado do vereador Luiz Rossini, que é autor de uma das leis. Essa lei é de 2000, que instituiu aqui na cidade a Semana Municipal de Educação Ambiental. Vereador, lá atrás já havia então essa preocupação, não só agora quando o tema está tão em alta. Na verdade, desde a ECO 92, ficou definido para todos os países que participaram dessa, que foi a maior conferência de meio ambiente do mundo, e foi aqui no Brasil, que a informação e a educação ambiental são ferramentas importantes para a mudança necessária dos hábitos, do comportamento da sociedade e das pessoas em relação ao meio ambiente. Então, e agora, com a política municipal de meio ambiente, o que se pretende dentro das escolas, naquilo que é chamada educação formal, e fora das escolas, nas comunidades, igrejas, sindicatos, associações de moradores, promover a educação informal, cujo objetivo é despertar, desenvolver a consciência das pessoas que a gente precisa ter uma relação mais cuidadosa com o meio ambiente, que além de coletar os resíduos em locais adequados, plantar árvores, é preciso a gente rever os nossos hábitos de consumo. Nós temos uma cultura de desperdício, e isso impacta, obviamente, a natureza. Primeiro, porque exige cada vez um volume maior de recursos naturais para produzir os nossos bens que consumimos, como acaba demandando uma produção maior de poluição, seja atmosférica, seja na água, seja de resíduos sólidos. E a gente entende que com a educação as pessoas vão adotar novos padrões, estilos de vida, e certamente isso vai contribuir muito com o futuro da natureza. Vereador, mas em que momento o senhor foi autor da lei da semana, que se passou a pensar, não vamos ter apenas uma semana, vamos viver isso cotidianamente? Na verdade, assim, ao longo desse tempo, os governos e a sociedade foram também desenvolvendo a sua consciência da importância do poder público ser indutor desse processo de educação. E existe um plano nacional de educação ambiental que cria diretrizes para que estados e municípios também se adequem a essa proposta de desenvolvimento dessa educação ambiental. Então hoje é uma ação de governo, como política pública, incorporar todos os atores e todos os espaços onde se possa produzir educação, conhecimento ambiental, para, de uma forma organizada, sistematizar isso. Na Câmara de Campinas, são quase 200 propostas que tratam do tema meio ambiente. Uma delas é recente. A proposta do vereador Aurélio Cláudio determina que os resíduos recicláveis sejam separados dos demais na fonte geradora. Estabelece ainda critérios para a coleta e a destinação do lixo. O autor explica que, se virar lei, haverá um tempo para que todos possam se adaptar à nova realidade. Ela demanda aí 3 anos de adequação, para que as pessoas possam se ambientar a essa nova proposta, de que é uma proposta das grandes cidades, do primeiro mundo especialmente, Nós iríamos focar, a princípio, nas empresas, nos grandes geradores do lixo e também indo para o pequeno produtor de lixo, vamos dizer, que é o consumidor geral, a dona de casa. Em Campinas, são coletadas diariamente 1.000 toneladas de resíduos domiciliares, dos quais 200 têm potencial para serem recicladas. No entanto, apenas 10% desse potencial vai para a coleta seletiva. Mas a proposta pretende reverter esse quadro com a ampliação dos serviços das cooperativas de reciclagem e das associações de catadores. Aurélio enfatiza a importância de ampliar a conscientização sobre a separação do lixo. Já existe
uma grande quantidade de pessoas que separam o lixo. Já fazem isso naturalmente. E nós temos, com essa proposta, a possibilidade de ver o poder público se envolvido nisso, colocando à disposição as cooperativas, né? Também os próprios transportadores de lixo, que fazem essa separação, que fazem essa recepção do lixo, porque eu tenho certeza que com esse projeto nós iremos contribuir de maneira bastante positiva para a preservação do meio ambiente. Nesse processo de educar as pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente e garantir a existência do ser humano no futuro, as crianças têm papel fundamental. A gente tem que envolver o adulto em todas as etapas, né? Obviamente, quando você trabalha com criança, o efeito de multiplicação é muito maior. Porque, inclusive, as crianças, aquilo que aprendem nas escolas, elas levam para suas casas e, às vezes, acabam cobrando postura e atitude dos pais, né? Pai, você jogou esse papel fora do carro, enfim. Eles acabam também despertando a atenção dos pais. Agora, no processo de educação, principalmente educação não formal, o objetivo é atingir a população adulta, que também precisa tomar consciência da necessidade dela rever suas práticas e seus hábitos, né? A cidade está evoluindo, inclusive. Agora nós estamos debatendo o projeto de cidade limpa, né? Que inclusive prevê penalidade para quem sujar a cidade. Então, mas antes, é claro que a multa é importante, mas tem que ter um cunho pedagógico. O que se espera com isso é que os adultos também tomem consciência e mudem o seu comportamento. Se ele tiver um comportamento adequado, obviamente não vai ser necessário multar e punir ninguém. Educação é o caminho. Educação é o caminho, tenho certeza disso.